podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Hoje a gente recebe dois convidados aqui no Tecnocast. O primeiro é o Felipe Espósito, editor do 9 to 5 Mac e do iHelp BR. Fala, Felipe. E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindo novamente. E o segundo é o Sérgio Miranda, gerente de produtos da Geonave. Fala, Sérgio. Fala, Mobilon, fala, Riga, fala, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês de novo. E ele chegou. A Apple finalmente apresentou seu primeiro chip desenvolvido especificamente para os Macs. Ele é o M1. Ele chega não em um, mas em 3 novos dispositivos e a gente conversa sobre tudo depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Este Tecnocast é um oferecimento do Porto Seguro Auto. E com isso, Paulo Riga, a gente traz uma informação interessante aqui. Você sabia que só 30% da frota circulante no Brasil tem seguro? 30%. Eu achei esse número baixíssimo, né? Muita gente sabe que precisa do seguro para proteger o patrimônio, mas algumas pessoas ainda pensam que o preço é muito alto e elas acabam ficando desprotegidas. E para não ficar mais preocupado com os imprevistos do dia a dia, o Porto Seguro Auto facilitou muito a contratação. Então, para começar, você pode parcelar o seguro em 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito Porto Seguro. E agora tem ainda o seguro auto integrado no financiamento. Dá para embutir o valor do seguro no financiamento do veículo em até 48 vezes. Olha aí, com o Porto Seguro Auto você fica mais tranquilo e tem suporte sempre que precisar em qualquer lugar. Se acontecer qualquer coisa, você pode chamar Porto do jeito que preferir, pelo WhatsApp, portal do cliente ou pelo aplicativo Porto Seguro Auto. Para saber mais, acesse o site portoseguro.com.br/auto ou fale com o seu corretor. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 11 minutos e 32 segundos. Paulo Riga, primeira mensagem, vamos lá. Primeira mensagem é do Renato Meirelles, ele é de Niterói, Rio de Janeiro, e mandou e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: Olá, ouço vocês há muito tempo, mas só hoje resolvi escrever um e-mail. Aê! Até que enfim, né? Acabei de ouvir o Tecnocast 168, a próxima revolução da banda larga, e tem um relato que vai de encontro com vários pontos abordados no programa. No final de 2018, a Oi começou a instalar a fibra aqui na minha região. E mesmo aceitando o plano, até hoje não tenho serviço. Nossa! Assim que começou a instalação da rede por parte da operadora, começamos a receber aquelas ligações de telemarketing. Foram diversos contatos, até que em janeiro de 2019, aceitamos migrar do cobre, Oi Fixo e Velox, para Oi Fibra. Quando a equipe de instalação chegou, percebeu-se que o projeto não contemplava a minha residência. E que para instalar a fibra seria necessário um, abre aspas aqui, alongamento de rede com a colocação de uma caixa CDOE mais próxima da casa. Fecha aspas. A rua já tem a rede de fibra, tenho vizinhos que têm a Oi Fibra, mas o drop cabo não daria para sair da caixa já existente, chegar na minha casa e ter as sobras necessárias. Essa caixa que já existe está com portas vazias, mas para minha residência seria necessário uma caixa CDOE, apenas 2 postes mais perto. Enquanto isso... que triste, né? Enquanto isso, eu uso a Oi Velox com 5 mega, com preço próximo da Oi Fibra de 200 mega. A Oi, aí colocou um asterisco, a Oi é a única empresa que atende meu CEP. Com acordos de rede neutra,
alguma empresa poderia se preocupar mais com esse tipo de situação. Sou fã do Tecnoblog e dos podcasts da casa, valeu. E ele mandou em anexo aqui uma foto dele com a Vivi, numa palestra da faculdade que a Vivi fez em 2017. Olha aí, Vivi, famosa. Pois é, muitos fãs aqui. Só faltou... Vou pedir pra... A Vivi recebeu essa foto, vou pedir pra ela autografar e mandar de volta. Agora, sobre o que ele fala da rede neutra resolver esse problema, eu não sei bem não, hein? Porque, assim, precisaria do Lucas pra opinar melhor aqui, né? Mas, pelo que eu entendi, a rede neutra beneficiaria muito mais a parte da infra e não tanto essa última milha, né? Como é que fala precisamente o termo técnico aí? Essa última milha, né? Você tem a fibra, né? A estrutura de fibra, e você precisa de uma ponta ali pra chegar na casa do cliente, no modem ali, quando chega a fibrinha ali, aquela coisa maravilhosa, super alta velocidade, que não é aquele maldito cabo de cobre. Então, de fato, rede neutra, acho que não resolveria tanto o problema, mas poderia, com uma Oi mais capitalizada, né? Já que ela tem essa parte dessa infraestrutura já feita, poderia talvez atrair mais interesse da própria Oi ou de qualquer outra provedora de internet que se usaria da infra da Oi para levar a fibra para o Renato, que afinal de contas, internet de 5 mega, a DSL, ninguém merece, cara. 2020... Acho que a questão também é a seguinte, né? Ele falou que precisaria estar 2 postes mais perto e que a Oi é a única que atende aquela região. Então, assim, às vezes não tem interesse mesmo da Oi, porque não deve ter muito cliente, né, na região. Então, sim, e aí complica, aí rede nenhuma resolve. Aí é a grande questão das concessionárias, né? A Oi, ela, aqui em São Paulo, né, de onde a gente tá falando, a Telefônica, a Vivo domina tudo, e no resto do Brasil, todos os estados, é a Oi, né, que teve aquela fusão com a Brasil Telecom e tal, enfim, histórias antigas. Mas é a empresa que detém ali todo o poder para fazer rede fixa e tal, e quando você tem muitas áreas para atender, não consegue atender direito todas as áreas, né? E aqui em São Paulo, isso é muito claro, assim. Eu tenho Vivo Fibra, uso aqui, super velocidade super alta e tal, mas na periferia não tem. Mas aí, felizmente, existe uma empresa chamada TIM, que tá investindo. Eu gostei muito de como eles montaram aqui a operação deles. Eles comeram meio que pelas beiradas, assim. Eles não se apressaram em oferecer internet num lugar que já tem um monte de oferta, sabe? Tipo, quando chegou a GVT, era em São Paulo, era aquele auê todo, mas só no centro. A TIM não, ela foi lá e, por exemplo, na casa dos meus pais, hoje tem internet de 150 mega, coisa que há um tempo, sei lá, 5 anos atrás, tinha no máximo a net virtua 10 mega, e antes disso tinha aquele speed light ali que era super lento, ficava caindo, era horrível. Então melhorou bastante. Acho que precisa de concorrência, né? Acho que a rede neutra pode ajudar muito nisso, mas não sei se o Renato resolveria todos os seus problemas. A concorrência que resolve, né? Não tem outro jeito. E o último comentário é do Eduardo Alvim, ele comentou na comunidade.tecnoblog.net o seguinte: moro em um condomínio afastado da capital e a internet por lá realmente é um problema. Até o início de 2020 tínhamos apenas um fornecedor, que começou com link via rádio, cada casa uma antena, e nos últimos anos implementou a fibra ótica. Se antes, com o rádio, nosso pesadelo era o mau tempo, hoje com a fibra os problemas são os acidentes na rodovia ou meliantes que acham que a fibra vale algum dinheiro no mercado negro, assim como o cobre. Quando a fibra cai, entra em ação um link redundante via rádio que passa a alimentar ao last mile o condomínio adentro. Nos últimos meses, a associação entrou em contato com outro provedor maior e melhor estruturado, porém ainda de cunho regional, que passou sua fibra no condomínio todo e agora oferece internet mais rápida e mais barata. Ainda não sei como eles resolvem a redundância, mas deve ser via rádio também. Essa questão da internet via rádio, eu também já passei por essa situação de usar só o link via rádio de uma operadora regional aqui, em Americana, né? E na época eu lembro que 2015 e era internet acho que uns 70, 80 reais por um link de 2 mega. Eu lembro que, tipo assim, era o limite do Netflix, né? Teoricamente, pra época, né? Eu assistia no notebook, não era 4K ainda. Mas ainda assim ficava travando. Eu tinha que dar play, dar pause e fazer outras coisas e voltar dali 15 minutos pra daí eu conseguir assistir o episódio inteiro da série de 40 minutos sem travar, cara. Era terrível. Ainda não cheguei a passar por essa parte da fibra, né? Acabei ficando na rádio ainda. A fibra revolucionou o mercado de banda larga, né? Porque barateou muito. E daí antes, em locais afastados, né? Que você não tinha essa infra, chegava lá o link ali no provedor e depois transmitia via rádio.
e era, assim, horrível, né? Se você competisse, sei lá, com a DSL, talvez até dava ali, apesar de a latência ser maior. Mas depois que os equipamentos de rede baratearam pra cacete, hoje você tem pequenos provedores com uma fatia de mercado, assim, somados, claro, uma fatia de mercado maior do que as grandes empresas aí, né? Tipo, se você pensar numa Team Live, por exemplo, ela é muito pequena comparado com os pequenos provedores. Então, isso mudou bastante. E eu, assim, não queria deixar o Eduardo Alvim frustrado, mas talvez não tenha redundância. É isso que eu fiquei pensando também. Tipo, esse negócio de redundância via rádio, eu achei que é uma feature do seu provedor atual, porque, assim, talvez não tenha redundância. Porque, assim, numa rede, numa banda larga corporativa, você precisa ter alguma disponibilidade ali em contrato, faz sentido, beleza, cria uma redundância ali, mesmo com se roubarem a fibra, você tem alguma coisa ali, não vai ser 100%, mas continua conectado. Agora, para residência, eu acho que é um custo que não vale a pena, não. Eu acho que essa questão de ter redundância no provedor atual é porque o provedor começou fornecendo serviço via rádio, né? Então, eles deixaram ali, qualquer coisa se acontecer, né? A gente bota ali a infra antiga em operação, mas não... Ou talvez a redundância do atual seja ter mais rotas, né? Pode ser que o outro provedor, como ele falou, o atual é melhor, mais bem estruturado. Vai ver, ele tem mais rotas chegando ali no mesmo condomínio, né? Se, sei lá, quebra um cabo ali, tem outro caminho, né? Sim. De romper fibra, sei lá. E o antigo não, pode ser que o antigo, até por ter a redundância do rádio, colocou só uma rota, e aí, se estourar, já era, né? Sim, mas eu fiquei preocupado com esse negócio de ficarem roubando fibra aí. Onde você mora, cara? Tá complicado aí. É, complicado mesmo. Bora pra pauta? Bora lá. Geralmente, nesses Tecnocasts sobre evento, né, lançamento e tal, sempre rola aquela expectativa. E eu costumo abrir o Tecnocast perguntando pra todo mundo como é que foi, né? Se vocês se empolgaram, o que vocês acharam da apresentação. E no aquecimento aqui, meio que todo mundo ficou meio que... não sei, né? Vamos deixar pra falar na pauta, porque acho que a expectativa tava alta demais, e aí veio a apresentação... Não que os lançamentos não sejam interessantes e tal, mas meio que casou com a expectativa, né, de todo mundo aqui. Eu acho que foi um negócio, pra mim, pelo menos, foi meio bolsa de valores, né? Você tem aquelas expectativas, a empresa vai apresentar um balanço trimestral daqui a pouco e tal. Os analistas estimam que vai ter um lucro de 30% maior do que o ano passado. Aí, beleza, a ação sobe 5%. E daí a empresa divulga, olha, tivemos um lucro de 30%. E aí depois, quando a empresa finalmente, né, concretiza esse fato, a ação cai. Aquela questão de subir no boato e realizar no fato. Então eu acho que, assim, eu tava procurando aqui nos meus arquivos, quando foi a primeira vez que eu tava esperando esses Macs com ARM. Foi no dia 11 de novembro de 2015, porque a Apple tinha lançado... isso? Não, eu fiz uma busca no meu arquivo do Twitter. Ah, entendi. A Apple tinha lançado o iPad Pro com o Apple A9X. E naquela época, vários testes, né, já davam como uma equivalência próxima ao Core i5-6300U, que era um chip de notebook, né, um chip que estaria num MacBook Air da vida, mas ele estava num tablet super fino, sem ventoinha e tal. Então, eu alimentei essa expectativa durante tanto tempo. Na verdade, um pouco antes do evento, minha namorada falou, nossa, mas você fala desse negócio desde que a gente começou a namorar, né, e pô, a gente começou a namorar há 6 anos. Então, assim, faz muito tempo. A Apple tava avançando muito nessa questão de processadores, e a gente já gravou Tecnocast sobre isso, teve especial sobre isso, teve vídeo e tal. E aí, quando chegou hoje e a Apple confirmou o que a gente já tava esperando, foi meio, pô, legal. Era muito legal, mas é o que a gente tava esperando, né? É tipo isso. Desculpa perguntar, Riga, mas quer dizer, então, você ganhou o presente que você queria e achou, é isso aí? Não ganhou ainda, né? Peraí.
Ganhar tá uns 13 mil reais, uns 16 mil reais de distância de ganhar. Exatamente, tem que ter muito dinheiro envolvido aí, mas é porque foi uma questão de, por exemplo, a Apple no iPhone 12, por exemplo, evento do iPhone 12, a gente sabia quais seriam os aparelhos e tal, mas aí ela apresentou, por exemplo, o MagSafe, né? Teve esse One More Thing no evento do iPhone 12, que se você for pensar, friamente não tem nada demais, mas o jeito que aquilo foi apresentado e a gama de possibilidades que aquilo abre com acessórios e tal, é muito interessante, abre espaço para várias discussões. E no caso do evento dos Macs, foi um negócio meio, a gente tem um chip agora chamado M1, ele é o primeiro para Macs. E a gente vai colocar esse chip nesses aqui. E a gente estava até comentando um pouco antes de começar a gravação que talvez o ponto alto tenha sido o final, porque o cara do I'm a PC apareceu ali. Então, acho que assim, se esse foi o ponto alto do evento, talvez os produtos e a tecnologia como um todo não tenham surpreendido, né? Foi um negócio meio, legal. Eu acho que é a nossa expectativa. Eu acho que o resultado do produto tende a ser interessante. Pelo menos pelos números de apresentação, né? Que a gente sempre sabe que é um pouquinho abaixo da apresentação. A empresa dá uma valorizada, né? Mas é que a gente já estava esperando muita coisa, né? Então é um pouquinho injusto até falar que não foi o suficiente. Olha, eu, na verdade, assim, quando começou a apresentação, era muito óbvio o que ia acontecer. Então, essa obviedade geralmente acaba estragando toda a brincadeira, né? Bom era no tempo em que tinha um monte de segredo, você não sabia o que ia acontecer, então você se divertia assistindo a keynote. Então, quando você fala assim, One More Thing, todo mundo já sabia que era Macs novos, chip novo, ficou muita lenga-lenga. Mas assim, ele foi conciso, isso já foi bom, não foram 2 horas de lenga-lenga, foram 45 minutos, isso também é bom. A parte técnica, que eu acho que era a parte que muita gente não tinha conhecimento, como é que funciona, o que ele tem, quais são a quantidade de cores e outras coisas, acabou sendo uma coisa tão técnica e tão absurdamente chata que as pessoas não prestaram atenção, porque todo mundo queria ver o quê? O produto em si. E aí você vê um MacBook Air, que o design é o mesmo do MacBook Air antigo, mas com processador novo. Ok, legal. Aí você tem um MacBook Pro com processador novo, mas o design é o mesmo. Então legal. Assim, a surpresa foi o Mac Mini, que eu já esperava, mas eu já tinha meio que largado mão que esse troço não ia sair agora, só iam sair os portáteis. Mas teve o Mac Mini, que não deixa de ser um computador portátil que dá pra você levar na bolsa. Mas assim, no fundo, foi tudo assim. Era o que a gente esperava, era o que a gente queria. A Apple entregou o que a gente queria e nem ficou fazendo muito lenga-lenga sobre o assunto, que já é um avanço em termos de apresentações. Mas não tem um produto pra se surpreender, né? Que nem, esse é o novo design do iPhone. Exatamente. Eu acho que não tem como. Esse tipo de mudança, como foi o do chip, não é algo muito tangível, né? No sentido, a gente sabe o que ele traz de melhorias e tudo, mas não é algo igual o design do iPhone, que você olha e fala, nossa, que cor bonita, que cor diferente, olha o MagSafe grudando ali. É algo que só na hora que a gente pegar esses Macs mesmo na mão pra ver, né, o que tem diferente. Então, a apresentação em si acaba não chamando muita atenção, né? Porque são só números naquele momento. E na parte técnica, para fazer um contraponto até do que o Sérgio falou, né, ele achou que foi muito técnico, eu achei que foi pouco técnico, mas no sentido de faltou comparações com o mundo real. Eu acho que até por uma questão de rabo preso com o Intel, porque continua sendo um parceiro da Apple, né? Os Macs continuam tendo as versões mais potentes, continuam sendo com Intel ainda. Então a Apple não podia chegar e falar assim, olha aqui, o M1 é muito mais potente do que o processador da Intel, porque, cara, continua sendo um parceiro comercial, né, da empresa por alguns anos, durante essa transição. Então eu senti falta desses comparativos de mundo real, né? O mais próximo de mundo real que a Apple chegou foi de falar que é tantas vezes mais poderoso, deixando subentendido que é em relação ao modelo do ano passado, que tem Intel, né, portanto mais poderoso que Intel, e nos gráficos de performance por watt, que a gente já estava esperando isso, né, é uma guerra realmente de ter uma performance maior com consumo menor de energia. Então isso foi o máximo que ela conseguiu mostrar ali de olha como o chip M1 é melhor. Mas sempre mostrando uma legenda que não diz muito, né? Tipo assim, ele é mais rápido do que 98% dos computadores mais vendidos, né? Então é uma coisa meio, saca, impalpável, assim. Sem contar, Thiago, que na verdade ela continua vendendo um MacBook Pro de 16 polegadas, que na teoria é o topo de linha da empresa,
com processador Intel. O MacBook Pro com Touch Bar continua sendo o MacBook Pro topo de linha e ele continua com processador Intel. Não vai, vamos dizer assim, queimar esse produto que ainda está em venda, né? Fora que o MacBook Pro de 13 polegadas, ele tem várias versões, as mais baratas, e muitas aspas em baratas, né? Tá super caro. Vem com Apple M1 e as mais caras vêm com processador Intel. Então é claro que, assim, o Tim Cook já tinha avisado que essa transição ela deve levar cerca de 2 anos para acontecer. A Apple ainda tinha Macs com Intel para lançar, mas o que ajudou a reforçar essa impressão de que talvez ficou meio óbvio é que a Apple entregou o óbvio. Porque o que era esperado para esse evento? Um chip novo. Os Macs com um chip novo. O que a Apple fez? Ela pegou os designs que ela tinha, MacBook Air, MacBook Pro, e tirou o Intel lá de dentro e botou o Apple M1 lá dentro. Quer dizer, não teve uma mudança no notebook em si. É claro que agora você tem mais bateria. Agora, sei lá, o MacBook Air tem um microfone ali triplo, né, com qualidade de estúdio. Legal, mas assim, não tem nada demais na real, né? E quando o MacBook S, né? Exatamente. A Apple foi pelo caminho conservador, né? Ela pegou o que ela já tinha, sabe que funciona bem e tal, vende bem, legal, funciona com Intel. E se a gente tirar esse Intel Core i5 e botar um Apple M1 aqui no lugar? Foi isso que ela fez. E eu tava esperando um pouco daquela questão do, por exemplo, quando o MacBook Air foi revelado pela primeira vez, né? Quando o Steve Jobs foi lá e tal, e pegou Eu estava lá em São Francisco, no Moscone Center, eu vi o maluco tirar a porcaria do MacBook Air de dentro de um envelope de papel que estava na minha frente o tempo todo. Eu vi. Meninos, eu vi. Você ficou impressionado? Cara, não é só ficar impressionado. Não sei se você conseguiu assistir alguma apresentação do Jobs. O tal do campo de distorção da realidade é verdade. Você não tá entendendo. O cara falava as coisas mais óbvias, aquele público inteiro entrava em polvorosa. Ele falou do iconezinho tremendo do iPhone OS na época, e todo mundo batendo palma. Falei assim, gente, mas ele mostrou isso faz 3 dias. Todo mundo já tinha visto. Mas na hora que ele puxa o MacBook Air de dentro do envelope, cara, é catarse. É um negócio absurdo que ele faz. Mas vamos analisar friamente o que foi aquele evento de MacBook Air. A Intel estava desenvolvendo, junto com a Apple, um processador que permitia um notebook ultra fino, e o Steve Jobs apresentou isso de uma forma realmente impressionante. Tirou do envelope ali, foi aquele auê todo. Mas o que aconteceu? Era um novo processador que abria uma possibilidade diferente. E nessa transição, nesses primeiros ali, o que aconteceu? A Apple teve uma otimização ali de bateria. Olha, agora tá um pouco mais rápido e agora tem um pouco mais de bateria. Mas não abriu novas possibilidades. Talvez uma questão é a do MacBook Air, que agora não tem ventoinha nenhuma e ele tá mais rápido que o equivalente com o Intel. Mas é porque a Apple já vinha fazendo um trabalho tão bom no iPad Pro e no iPad Air que ficou, legal, virou um iPad Pro que roda macOS e tem teclado integrado ali. Entendeu? Então, eu acho que a Apple vinha fazendo um trabalho muito bom em processadores e na hora que foi lançar um MacBook novo, foi meio feijão com arroz. Talvez ela tenha ficado satisfeita com o trabalho que estava sendo feito em chip e, vamos lançar só isso aqui? E depois a gente talvez faz alguma coisa mais diferente, tipo... Mas eu realmente fiquei com falta de algo mais potente do que o que ela apresentou. Eu achei super estranha essa questão do MacBook Air e do MacBook Pro. Tudo bem que é o MacBook Pro de 13 polegadas e não de 16, com o mesmo processador, por exemplo. Né? Por que não tem, sei lá, um Apple M1X ou Apple M1Z mais potente ainda, sei lá, com 12 núcleos? E que, enfim, a diferença ficou meio que... Talvez se tiver diferença entre MacBook Air e Pro em desempenho, seja um núcleo ali de GPU e pelo fato de ter ventoinha, né? Porque isso sustenta a performance por mais tempo. Mas não é um processador mais potente por si só, né? A gente já gravou outros Tecnocasts sobre isso também, né? E os rumores vinham apontando várias questões aí, vários pontos que não se concretizaram no evento de hoje. Né? Por exemplo, no macOS Big Sur, os cantos são todos arredondados, então havia a expectativa que a Apple ia atualizar também a tela dos MacBooks para ficar com os cantos arredondados, né? E encaixar direito ali e não ficar com pontos pretos sobrando em todos os cantos da tela. Isso não aconteceu. Também havia um outro rumor que a gente chegou a abordar no Tecnocast também, que falava da possibilidade, né, de você ter só um MacBook, só uma linha de MacBooks, e não ter mais essa diferenciação de modelo Pro para modelo Air,
porque com esse chip mais econômico você não precisaria ter modelos diferentes por causa de performance, de bateria e tudo mais. Isso também não se concretizou no evento de hoje. Menos gente acreditava nessa possibilidade, né? Mas ainda assim se falava muito. E aí qual que é a questão? No evento de hoje foi apresentado primeiro o Air, e o Air já vinha falando que era o chip M1. Daí chegou o Mac Mini e também é o chip M1 com a ventoinha. Na hora que falou do MacBook Pro, a Apple só falou que agora tem um dispositivo novo com super performance, né? Antes de falar do MacBook Pro, mostrou no telão o chip M1, quer dizer, já deu a entender que não seria um chip diferente, igual acontece com os iPads, né? Que tem um modelo Z, um modelo ali que é focado em performance. E apresentou o MacBook Pro, que é o mesmo chip do MacBook Air. Ou seja, a hora que ela apresentou o MacBook Air, eu já fiquei pensando, cara, mas qual é o sentido de ter o MacBook Air e o MacBook Pro com o mesmo chip? Ou você mata o MacBook Pro de entrada e lança um MacBook Pro maior só, de 16 polegadas, com um chip e uma nomenclatura diferente, ou você faz alguma coisa que diferencia esses dois na questão de performance. E foi o que ela fez, que eu achei uma baita besteira, né? Basicamente ela colocou uma ventoinha. E parece bobagem, mas faz muita diferença, né? Em qualquer chip você tem a performance de benchmark e você tem a performance sustentada. A performance de benchmark vai ser performance de pico. E a performance sustentada é o que ele vai conseguir manter de acordo com a temperatura do chip, né? Então, quando você começar a rodar alguma aplicação muito pesada, a tendência é que o chip diminua a velocidade para não ter problema ali de torrar, basicamente, né? Então, assim, basicamente a diferença do Air pro Pro vai ser essa, né? Você ter uma refrigeração que permita que o Pro mantenha a performance do chip enquanto você está renderizando um vídeo, rodando alguma coisa mais pesada. Nesse caso, realmente, a gente teve poucas diferenças entre um modelo e outro. Eu mesmo esperava bem mais diferenças, igual você falou, né? A gente tem ali um iPad que é A12, o outro é A12Z, né? Tem o Vivo A12X também. E aqui no Mac tá um pouco estranho, porque todos eles têm o mesmo chip, com exceção acho que do MacBook Air, o modelo de entrada, ele tem só 7 núcleos de GPU, o modelo já que custa um pouquinho mais do Air mesmo, ele tem 8, mas tirando isso, todos eles têm 8 núcleos de GPU, então o desempenho vai ser bem parecido entre eles. Tem essa questão da ventoinha que vai fazer diferença em certos usos profissionais, mas para a maioria dos usuários acaba dando na mesma, né, para rodar ali os aplicativos do dia a dia. Então, assim, fico agora na dúvida para ver que estratégia que é essa, né? O que eles estão tentando fazer, por que não diferenciaram mais o Pro, tanto que os modelos mais caros do MacBook Pro de 13 polegadas mesmo continuam sendo vendidos ainda com processador Intel, então a gente não sabe se de repente eles já estão desenvolvendo aí um chip mais potente para esses outros modelos mais caros e talvez não deu tempo de aparecer por agora. Então vai ficar essa coisa meio estranha, né, por enquanto. A gente esperava algo, acho que mais grandioso e por fim aconteceu isso. 3 novos Macs que por dentro são praticamente a mesma coisa. É dito, né, pela Apple que a performance do CPU melhorou 3,5 vezes no MacBook Air e 2,8 vezes no MacBook Pro com relação aos modelos do ano passado, né? O MacBook Air, naturalmente, ele já era mais fraquinho e tal, né? Então, é por isso que tem um salto de performance maior no processador. Agora, quando ela estava apresentando o Air e ela deu esses números, eu pensei, cara, o Air mais recente, não é possível que o meu Pro, que é o Pro de 2020, de entrada, de 13 polegadas, seja 3,5 vezes mais potente do que o Air mais recente. Não é. Né? Não chega a tudo isso, a diferença de performance. Então, quando a Apple apresentou o MacBook Air, eu já falei assim, bom, vou trocar o meu Pro e vou usar só um Air. E na hora ali eu já fiquei, não faz mais sentido ter um Pro, né? E aí veio a informação no finalzinho, né, que ele não tem ventoinha. Só que aí entra o campo de distorção da realidade que o Sérgio já falou, né, que a Apple herdou muito ainda isso do Steve Jobs. É a questão do storytelling. Em vez dela falar que não tem ventoinha, ela falou que ele tem um design silencioso. Então aí fica lindo, né? Pô, o MacBook não faz barulho, né? Então vira uma coisa meio iPad, uma coisa meio iPhone, que você usa ali um dissipador, a carcaça para resfriar o processador,
mas, cara, nunca vai ser tão eficiente quanto uma ventoinha soprando, né? Não tem jeito. Sim, o MacBook Pro, ele é o MacBook pro Barba, porque o Barba, ele tava... A gente tem publicado muitos reviews ultimamente, né, de consoles, videogames e algumas coisas que exigiram que a gente publicasse em 4K 60 frames por segundo, né? E é um troço super pesado. E daí o Barba postou uma foto ali no Slack, no bate-papo da empresa, mostrando o MacBook dele renderizando o vídeo e com um ventilador gigante do lado, porque assim, e faz muita diferença, de fato, porque quando o processador tá muito quente, ele diminui a velocidade. Uma questão de estrangulamento térmico, a Apple sabe isso muito bem, né? Ela lançou aquele MacBook Pro de 16 polegadas com Core i9, aqueles primeiros que davam problema de... Eles acabavam ficando mais lentos que um i7, porque esquentavam demais, enfim. E acabou que o MacBook Pro, ele é o Air com mais bateria, né? Porque, obviamente, você tem uma carcaça maior, cabe uma bateria maior, e você tem a ventoinha, então isso dá uma performance sustentada maior. Mas o Air virou muito pro, né? Ele tá com uma tela retina com a mesma resolução, ele ganhou a questão do microfone melhor e tal, e até os exemplos que a Apple usou no evento foram bem parecidos, né? Claro que foi uma questão de tentar impressionar o público, mas agora você pode pegar o seu MacBook Air novo com chip Apple M1 e renderizar um vídeo 4K ProRes, múltiplos streams ao mesmo tempo e não vai cortar um único frame. E assim, eu tenho dúvidas que uma pessoa que compra o MacBook Air compre para editar vídeo, né? Provavelmente ela vai ficar com o Pro porque ela já tem a questão da ventoinha, né? Do resfriamento melhor. Então, assim, não acho que seja o público, mas até os exemplos, o MacBook Pro, o maior exemplo foi o Xcode, sabe? Beleza, mas sabe, qual que é a diferença? Não tem muita diferença, virou uma diferença de design, basicamente. Só para dar um exemplo mais palpável, Riga, em processadores de smartphone, eu já vi alguns testes de performance, e a performance do chip da Qualcomm, nesse caso, ela chega a cair para 70%, em alguns casos até 50%, dependendo do design do aparelho, por conta do não resfriamento adequado, né? Então, por isso que tem até modelo de smartphone gamer que ele tem uma ventoinha para manter o processador refrigerado. Porque é importante falar isso, porque muitas vezes o problema não é o design do chip, a performance do chip, é realmente essa dificuldade de dissipar calor num dispositivo tão reduzido quanto o smartphone. E no caso dos novos MacBooks, esse problema está presente. E aí eu fiquei pensando, caraca, mas qual é o sentido de você mandar um MacBook Air com um chip que dá para ter uma super performance, mas sem a ventoinha que já tem nos MacBooks Airs, né? Sim. De hoje em dia. Mesmo que coloque uma ventoinha mais fraca, né? Não parece um desperdício você colocar um puta motor desse e ele não vai poder rodar, né, 100% da performance? Para a Apple é sensacional, porque você otimiza o custo de produção, é o mesmo chip para toda a linha, né? Então é muito mais fácil, muito mais barato de produzir, e você ganha muito no marketing, né? De falar que é o mesmo chip do MacBook Pro, né? Então vai vender muito mais por conta disso também. Enfim, no final das contas, assim, é bom enfatizar bastante essa parte que vai fazer diferença, né? A gente não tem o teste ali do dia a dia para saber o quanto ele segura, o quanto ele dissipa de calor, qual é a queda de performance na prática, mas assim, tenham em mente que dá para cair bastante. Então, se você precisa de performance sustentada, vai ter que ir com o Pro mesmo. É porque o Air, ele não precisava ter esse design. Ele poderia ter, por exemplo, o design daquele MacBook de 12 polegadas que apareceu por um tempo na linha da Apple, depois foi aposentado, mas ele também não tinha ventoinha, ele era super fino, mais fino que o MacBook Air, era super leve, mas ele tinha Core M. E, sendo bem franco, era uma bosta. Então o desempenho era muito ruim. A Apple poderia ter colocado o Apple M1 num design daqueles ali, né? Ela não precisaria ter lançado o MacBook Air, que hoje tem chip Intel Core i5. Você pode até fazer upgrade para Core i7 com um chip, enfim. Mas o fato é que, assim, sendo bem justo com a Apple, o chip, ele é tudo que eu esperava e até um pouco mais, né? Ele provavelmente, a Apple não deu muitos detalhes, mas ele certamente tem muita base no Apple A14, né? Que tá nos iPads e também nos iPhones. Então, quando você compara o que o A14 já conseguia fazer, e considerando que o M1 deve ter otimizações em relação ao A14, você joga as expectativas lá para cima, né? Chega uma hora que a Apple falou que, olha, ele tá tão bom
que se você rodar esses aplicativos x86 com a camada de compatibilidade, né, o Rosetta 2, vai ficar mais rápido que antes, porque o processador tá melhor. E eu estava vendo aqui alguns números, né? O Ananditech fez alguns testes com base no SPEC, né? Existe um órgão sem fins lucrativos que eles padronizam benchmarks, né? Então, por exemplo, benchmark BZIP2, que é compressão, benchmark de, sei lá, calcular número primo, enfim. O Apple A14 ele já bate o Core i7 1185G7, que é um SoC da Intel. A Intel, ela se mexeu nesses últimos meses, ela lançou recentemente algo que se parece ali com o Apple M1, porque ele integra muito mais as coisas, né? Que foi um grande ponto da Apple, a arquitetura de memória unificada e tal. E perdi alguns benchmarks pro Ryzen 9 5950X, que é um super chip do cacete. Então, quando a gente vê um chip de iPad tendo o mesmo desempenho de um chip de notebook que tem ventoinha, realmente é bem impressionante. E se você pensar que o M1 pode ser um Apple A14 otimizado e que no MacBook Pro vai conseguir uma performance sustentada melhor, então as expectativas são muito boas. Eu acho que, assim, em termos de... apesar de a Apple não ter entregado muito em termos de design, em termos de produto, né, notebook novo, enfim, ela... muito provavelmente a gente vai saber, né, nos próximos dias, quando surgirem os primeiros testes, reviews, enfim, de um chip que realmente seja muito bom e que mude a indústria, né? Ele é um chip, assim, tem todos os grandes avanços que a gente viu, né, nesses últimos anos. Eu lembro que desde o Apple A7 no iPhone 5S de 2013, que foi quando a Apple focou mais nessa questão do processador, né? Foi o primeiro iPhone com arquitetura de 64 bits, aí deu todo aquele bafafá com a Qualcomm, porque a Qualcomm falava que não, mas isso aí não precisa, 32 bits já tá ótimo e tal, e depois todo mundo mudou para 64 bits. Mas enfim, a Apple já falava que era uma microarquitetura de 64 bits a nível de desktop. Ela usou essa palavra. Então, já fica claro que eles estavam planejando isso há muito tempo. E o Apple M1, ele é uma reunião de tudo que a Apple aprendeu nesses últimos anos aí fazendo chip para iPhone e iPad, né? A gente via a Apple lançando, acho que desde o A9, assim, era difícil a concorrência chegar perto na geração atual. Sempre que surgia, sei lá, um A9, o Snapdragon equivalente estava chegando no A8, sabe? Então, quando a gente vê isso, tá realmente muito bom. E os gráficos também, até que eles são bem interessantes, porque pensa só, pelos gráficos ali, o Apple M1 deve ter uma potência máxima ali, né, de uns 18 watts. 18, 20 watts. Enquanto os chips de notebooks chegavam a 35, 40 watts. E ele consegue atingir o desempenho máximo desse chip Intel com 1/4 do consumo de energia. Então, assim, performance por watt, uma coisa que a gente não via, uma evolução há muito tempo, porque a gente, obviamente, estava meio preso ali no x86, né, porque tem Intel e AMD fazendo a mesma coisa, competindo pela mesma arquitetura e tal, que a gente já usa há um tempão, e que carrega toda essa questão dos códigos legados e tal, e a Apple vai lá e pelo fato de ela conseguir integrar melhor software e hardware, ela consegue fazer algo bem mais impressionante. Por exemplo, o Neural Engine, né, com 16 núcleos, com trilhões de operações por segundo, aquela coisa toda que a Apple consegue falar. Quando você cria softwares que façam uso desse Neural Engine, você leva para um desempenho que não tem como os outros alcançarem. Então, eu acho que, assim, não é só o hardware, claro, mas toda essa integração de hardware e software e tudo isso que a Apple consegue fazer porque ela controla muito bem o ecossistema dela, vai dar muito certo. Então, acho que, assim, tá legal. Não é algo que me faça, putz, eu preciso comprar isso agora. Eu vou jogar esse MacBook de 16 polegadas no lixo e comprar com Apple M1. Não. Mas, assim... Não, vende no Mercado Livre e compra o novo. Assim, é muito promissor, né? E a gente fala... sempre que aparece uma primeira geração de um produto, a gente sabe que a segunda vai ser muito melhor. Foi assim com o Galaxy Fold, por exemplo. Já falava no review do primeiro Galaxy Fold. Olha, o segundo vai ser muito melhor. Então, assim, eu vou esperar. E o iPad 1 para o iPad 2 foi uma revolução, assim. Então, até o MacBook Air, né, por exemplo, que tinha aquela porta deslizante que, enfim. A gente sabe que os Macs que vão aparecer no ano que vem vão realmente nos impressionar. Mas essa primeira leva, ela cumpre as expectativas.
Cumpre bem, né? Até essa questão do VAT que você estava falando, né? Não é só questão de consumo, é a questão realmente de dissipar calor. Você está consumindo menos energia, você vai gerar menos calor. Então isso explica o motivo de você ter conseguir colocar o processador sem ventoinha num MacBook Air. Agora, eu estou realmente curioso para ver os benchmarks comparando com os chips do mercado, né? Coisa que a Apple não pôde fazer na apresentação. Aí eu quero ver como é que fica, enfim, qual que vai ser a posição deles aí em comparação com o resto. Olha, eu queria dizer uma coisa que depois de ouvir o Riga falando, eu acho que o que faltou para ele mesmo nessa apresentação é aquele vídeo do Johnny Ive mostrando as entranhas a nova placa, como os chips estão encaixados ali bonitinho, né? Toda a revolução estética interna do produto. Acho que isso que faltou, né, Riga, para você. Eu ia adorar. Uma imagem do wafer de silício do processador desenhada pelo Johnny Ive. Isso ia me levar a loucura. Aquela narração britânica no fundo. Ele falando aluminium. Isso ia... Com a assinatura do Johnny Ive em 5 nanômetros, inclusive, né? Precisa de microscópio. Mas vocês perceberam que não mostrou a placa mesmo, né? E isso eu achei assim, vocês estão trocando, tirando aquele monte de chip e colocando, qual o tamanho dessa placa mesmo, entendeu? Eu acho que teve uma hora que mostrou, muito, não teve? Muito rápido, de leve, assim, você... deu uma parece uma placa... parece a placa do iPhone. Sim. Então você pensa que você tem uma placa de um smartphone rodando num computador de 12 ou 13 polegadas. É, né? Que é um sistema on a chip, né? Igual é realmente no smartphone. E inclusive o M1 ele tem integrado nele a memória RAM. Né? Então, sim, essa também... tem mais, acabou essa troca de trocar a memória RAM para melhorar, tem comprado, comprou, acabou, né? Isso já era também, né? Para iMac não, né? Para iMac continuava você podendo trocar a memória. O Mac Pro também, você também pode fazer isso, mas realmente nos MacBooks você já não podia trocar. Nos MacBooks sim. Mas eu acho que tudo isso que o Riga falou tem um ponto assim que, né, pensar que tudo isso, na verdade, é fruto de um aprendizado que começou com o smartphone e que hoje está no computador, é muito relevante para uma empresa que, vamos dizer assim, é isso que ela faz, né? Ela está indo muito além dos fabricantes de PCs, né? Porque ela está desenvolvendo algo que os fabricantes de PC simplesmente são montadoras. Você pega, não tem revolução no mundo PC, que você fala assim, uma marca tal desenvolveu algo extremamente unificado, que vai, o hardware com software, que vai gerar isso, aquilo. Isso muito não existe, porque o mundo PC, ele é dependente dos fabricantes de processadores, de placas de vídeo, de não sei o quê. A Apple está mudando a regra do jogo de novo, na minha opinião, nesse sentido, ao fazer tudo dentro de casa, né? Trazer o processador para dentro da empresa. Eu acho que assim, se Jobs estivesse vivo, ele estaria agora falando... bingo do ele falou, demorou, hein? Mas saiu. Ele estaria exultante, porque acho que foi isso que ele sempre sonhou para a empresa, ter controle. Ele era um fanático por isso. Isso não é novidade nenhuma. O cara sempre foi fanático por ter... E agora a Apple tem controle praticamente total do produto. Mas essa cultura verticalizada da Apple, que foi o que você descreveu, justamente é o Jobs, né? Sim. Você tem uma empresa que cuida de tudo, do hardware até o software, e tudo está muito integrado, tudo muito pensado, né, para trabalhar junto. E justamente por isso que é tão difícil para a indústria correr atrás, e é tão difícil para a Intel, por exemplo, que está comendo poeira, né? Já faz algum tempo que tá aí com vários problemas de performance, de aquecimento. Eu tenho, por exemplo... De entrega, principalmente, né? Não consegue entregar novidade. Isso é o pior, né? O meu MacBook, eu tô agora com o MacBook 2020 de 13. Cara, é o MacBook de entrada e eu não consigo usar ele, cara. Ele é muito quente. O palm rest aqui, a região que você fica com as mãos, não dá, cara. Isso queima a mão de tão quente, saca? Então assim, aí é uma questão de perspectiva. Ele dissipa bem o calor, mas ele dissipa pra onde? Dissipa pra baixo, né? Pra sua mão, né? O calor, dissipar, vai pra algum lugar. Vai pra sua mão. É assim, você tem que investir no MacBook e investir no ar-condicionado também, porque não dá. É o acessório vendido separadamente, o ar-condicionado. Isso. Mas isso que o Mobilon falou é verdade. Eu também tô com um MacBook Pro aqui de 3 polegadas
E antes mesmo da gente começar a gravação, eu tive que reiniciar aqui porque ele travou. E tava bem quente. E não é assim uma vez... Fiel. Nossa, mas Mac muita não frequência. trava. Como é que não trava, seu infiel? Just works. Então, assim... Inclusive, só travou porque é Intel. Se fosse Apple M1, não Exatamente, travaria. exatamente. É o sinal. Tem que comprar M1 pra parar de travar. Você sabe que vai ter gente xingando a gente achando que a gente tá falando sério, né? Só avisando. Isso é muito Já tô provável esperando que no aconteça. Twitter. Mas isso é um problema real, assim, os Macs com Intel, principalmente os MacBooks, até porque eles são muito finos, né? Eles são computadores bem finos, eles esquentam pra caramba, aí chega uma hora que você perde desempenho se você não tá no local refrigerado, e eu ficava muito intrigado, porque eu tenho um iPad com um chip, vamos dizer assim, de celular, que eu abro o jogo, que eu faço várias coisas, que ele até esquenta, só que ele não trava. E eu ficava, caramba, né? Eu tenho um MacBook Pro que se ele esquentar um pouco, se eu abrir aqui mais coisa, ele trava e o meu iPad não. Então, nisso, de fato, eu acho que vai mudar bastante ter o Apple Silicon nos Macs. Porém, né... E isso mesmo o MacBook tendo ventoinha, sendo maior, tendo mais Exatamente. espaço para ventilar, né? Exatamente. Olha, gente. Então, vai mudar bastante aí nesse quesito. Ó, Felipe, você trouxe um aspecto muito importante que me remete a alguns anos no passado aqui. Quando a Apple decidiu passar para o mundo Intel, a decisão, que não deve ter sido nada fácil lá dentro, foi justamente por quê? Porque o consórcio PowerPC não conseguia entregar uma porcaria de um G5 que pudesse encaixar dentro de um laptop. Então, ela não tinha um processador confiável que pudesse ser colocado numa carcaça pequena, que não esquentasse e não, né, desse meltdown em tudo. E aí o negócio falou assim, bom, não dá mais para continuar desse jeito, então vamos passar para o Intel. E foi aí que aconteceu a mudança do processador. Você percebe que vocês estão falando de MacBooks novos, todos 2020, 2019, que estão esquentando muito, porque tem um chip Intel, e agora eles vão fazer o quê? Trocar de chip mais uma vez, porque precisa de performance e não pode gerar o calor que eles estão gerando. Está se repetindo, né? Está se repetindo novamente por que essas decisões são tomadas. É preciso fazer algo para que você não tenha... Eu lembro, gente, tinha foto de PowerBook que você colocava bacon na traseira dele. E você ouviu o barulho da fritura do bacon, gente. Isso é algo, assim, muito triste de você lembrar. Eu lembro isso nos primeiros Atom, nos Pentiums também, que não tinham ainda a proteção, né, térmica. E tem vídeo no YouTube, né, que o pessoal arranca a ventoinha e o negócio começa a sair fumaça, né, pega fogo. Peguei essa transição, mas né, não era da Apple ainda. Agora eu fico imaginando que, assim, talvez a gente esteja num momento melhor para a Apple do que naqueles idos de 2005, quando foi a transição do PowerPC para Intel. Porque, assim, o Sérgio Miranda com certeza acompanhou, eu sei de história. Mas, assim, naquela época, 2005, a gente tinha o PowerPC ali nos Macs e a gente tinha o x86 ali na concorrência ali usando o Windows. Legal. Só que na concorrência usando o Windows, você tinha Intel e AMD. E tudo bem que a AMD não era muito forte em notebooks, mas em desktop, por exemplo, a AMD conseguia competir com a Intel. Em alguns casos, ela era melhor do que o Pentium 4. Você tinha a briga ali de Athlon 64 e Pentium 4. O Pentium 4 esquentava pra cacete, o Athlon 64 conseguia um desempenho melhor e esquentando menos. Enfim, foi uma época bem complicada para a Intel, na real, né? Quando a Intel estava naquela briga de vamos aumentar os gigahertz, tinha guerra dos gigahertz para aumentar. E tinha essa questão de, lógico, migrar de PowerPC para Intel, super vantajoso. Só que você tinha outras opções e beleza. Agora, o que a gente está vendo? A Apple está mudando de Intel para uma arquitetura própria, e muitas aspas, né, porque ela é baseada em ARM, mas a concorrência, que também usa a mesma arquitetura, né, tem a mesma base de arquitetura, não consegue chegar perto. Obviamente, isso envolve muitos segredos industriais e nunca se sabe exatamente o que a Apple está fazendo e como que ela consegue chegar a isso. Mas, por exemplo, por que a Qualcomm, com o Snapdragon 865 Plus, não consegue chegar perto do Apple A13, cara, do ano passado, assim, né? E tendo como base a mesma arquitetura ali, o mesmo conjunto de instruções, por que não chega perto e a Apple todo ano tá avançando ali? Então, quando vocês falaram de a Apple tem essa questão da integração vertical, né, de controlar tudo, sim, mas eu não imaginava que a Apple chegasse nesse nível de especificidade, porque eu vejo a Apple numa empresa que ela consegue
ela é uma empresa muito de design e de marketing. São duas coisas que ela consegue fazer muito bem. Então ela consegue chamar atenção por causa dessas duas questões. Mas quando você vê, por exemplo, uma tela de iPhone, pô, super bom, mas a Samsung detém, né, a tecnologia, a Apple tem um dedinho da Apple ali para elevar o nível, mas a Samsung consegue fazer telas igualmente boas nos celulares dela. Bateria, né, a gente reclama toda hora, a Apple não conseguiu melhorar muito essa questão. A câmera tem os fornecedores ali, padrão de sensor de imagem de câmera. Agora, processador, não tem. Tipo, as concorrentes não estão conseguindo chegar. E é muito bizarro isso, porque por que a Apple tá conseguindo fazer processadores tão bons, né? E ela não precisaria fazer, né? Porque ela não vende para outras empresas, né? Isso acaba sendo até uma vantagem para a Apple, pelo fato de ela não precisar vender, né? É foco. Isso chama-se foco, Riga. É foco. A empresa, então, ela tem um foco. Ela não precisa se preocupar com mais ninguém, ela só precisa se preocupar com ela mesma. Isso faz diferença. Quando você está focado naquilo que você tem que fazer, porque é a sua sobrevivência, é a sua empresa, o foco é diferente do que você tem. Tem que fazer um negócio aqui que tem que funcionar com 200 mil coisas diferentes. O foco é muito aberto. Essa verticalização, esse foco da Apple, bizarramente não, mas é um foco extremamente fixo e pontual, assim, tem que ser certeiro, tem que acertar na mosca, é que faz essa diferença. Eu não preciso agradar mais ninguém, eu preciso agradar só a mim. Eu não preciso agradar a Samsung, eu preciso agradar a Asus, eu preciso agradar os usuários. Os usuários. Mas aí é aquela questão, a Apple se vê como sempre os usuários. Sim. É aquela famosa história, é marketing, e o Riga tem toda a razão, a Apple está baseada nessa questão do marketing, é o marketing dizer assim, fazemos aquilo que a gente quer usar, a gente faz pra gente, e aí a gente acha tão legal que a gente compartilha com vocês. É esse foco, sabe? Acho que é o foco na engenharia, no design, no trabalho descentralizado. Aquele artigo que saiu na Harvard Business é muito interessante para mostrar como a coisa toda funciona ali dentro, né? E eu acho que quando você tem esse foco e tem essa determinação de fazer essas coisas melhores, eu acho que isso gera esses resultados mais expressivos. E aí tem a questão do sistema na verticalização também, né? Porque agora o Big Sur, por exemplo, ele possibilita com os processadores da Apple que você instale os aplicativos do iPhone dentro do sistema. Eu achei também, de novo, a questão do marketing, né? Achei bonito como na apresentação a Apple fala que é o maior ecossistema de apps do planeta. Por quê? Por causa do Mac? Não, por causa dos iPhones, por causa do iOS, que agora automaticamente está tudo disponível dentro do Big Sur, contanto, óbvio, que os desenvolvedores aceitem, né? Tiquem a caixinha lá para permitir isso. Vários já tiraram a caixinha. Isso, bom, cada um faz o que quer com o software que faz, não tem nenhum problema com isso. Mas quando a Apple fala assim, é o maior ecossistema de apps do mundo e tudo, aquele negócio, lembra quando a gente estava falando da iOSificação do macOS? Uma coisa parecida com isso. Ou seja, a ideia era todo mundo falar assim, vai ser o iOS rodando no Mac. No fundo, foi isso que aconteceu. Mas de uma maneira tão, acho que bem elaborada, eu acho que foi realmente bem elaborada, que você continua tendo o macOS, você continua tendo o iOS, agora você tem o iPadOS, mas são unificados, né? É um corpo só. E isso vem de novo na questão do foco, né? Então você integra tudo, então você tem mais controle, você tem, vamos dizer assim, um apelo que já existe porque o iOS está aí, os jogos, o Apple Arcade, por exemplo, é um sucesso para a Apple com joguinhos bem simples. A Apple não é famosa por ter... Among Us, né, não tem no MacBook, agora dá para jogar no MacBook, se você tiver um MacBook resolveu com todos M1. os problemas. Resolveram muitos problemas, né? Você percebe agora eu compro 2. Agora compra. Agora que vai. Mas você percebe que isso acaba trazendo um público que fala assim, eu gosto do iOS, mas eu não gosto do macOS. Mas é a mesma coisa? Então talvez eu goste do macOS. Mas essa experiência agora começa a fazer sentido, né, Sérgio? Sim. Vocês lembram as primeiras versões do Mac e do Windows, como foram desastrosas as tentativas de Microsoft e de Apple de trazer o mundo mobile para os desktops, né? A Apple com aquele launcher dela, o Launchpad, que, olha, nunca conheci ninguém que use aquilo de verdade. E o Windows com os tiles, né, do Windows 8, substituindo o menu iniciar. Cara, as primeiras tentativas das empresas, né, de
trazer o mobile para o desktop foram terríveis, não fazia o menor sentido, né? Todas elas erraram nisso. E a Apple deu uns passos para trás e agora tá voltando pelo hardware. Acho que isso que foi o legal, né? E no final das contas, todo o caminho fez sentido, né? Agora sim, né? Você ter essa integração dos aplicativos, você facilitar a vida dos desenvolvedores, pelo menos pelos relatos que a gente já viu até agora, a migração também, né, das plataformas da Intel para o novo processador da Apple é muito simples, é muito rápida, né, de fazer ali o rebuild do app, enfim, então agora sim está fazendo sentido, né, mas do jeito que estava antes, pelo amor de Deus, né? Mas quando você disse, achei muito legal, assim, deu passos para trás para olhar de novo com uma nova perspectiva, aprendeu o que fez de errado e você reconstrói. Isso mostra uma maturidade de você entender que errou, beleza, vamos tentar de novo, porque você acredita que essa é uma vertente que vai ser, vamos dizer assim, importante. Sim, agora. E a Microsoft também, né, Sérgio, para ser justo. Sim, para ser justo. Porque a Microsoft matou o Windows Phone e desde que entrou o Satya Nadella, é total Android. Eles têm app para todas as plataformas, os apps conversam com o Windows também. Então, assim, acho que as duas fizeram a lição de casa nesse ponto. E a Microsoft, ela criou um ecossistema com o Surface muito interessante, né? Que é hardware e software integrados. Eu acho muito, assim, eu sou muito fã dessa ideia, sabe? De que esse controle te traz uma experiência melhor de usuário. A experiência de usuário é tudo nesse sentido. Não adianta você entregar um bruta hardware, porque o meu processador tá acende luzinha azul, ppp, mas se a experiência para você chegar nesse ponto é árdua, é difícil, é chata, sabe? It Just Works é tão bacana esse Just Works, sabe? Quando It Just Works, quando works, né? Mas assim, quando works é uma beleza, mas assim, de você olhar para trás e ter uma nova visão, falar assim, não, temos um novo approach para isso, vamos tentar desse jeito. Então, focar no hardware do iPhone, vamos criar uma plataforma computacional completamente nova, totalmente diferente, vamos focar nisso, e depois é a mesma coisa, né? Dizem que o iPhone, não é que o iPad nasceu do iPhone, o iPhone nasceu do iPad, a ideia do iPad veio primeiro, mas eles perceberam, vamos tentar fazer um negócio menor, vamos fazer um negócio pequenininho, que a gente tem melhor controle, e daí a gente começa a crescer a tela. Essa visão da Apple que eu acho que é importante, e eu vejo vários executivos hoje na indústria que tem essa mesma visão, né? A Microsoft, a Google também, quando faz hardware, tem uma visão de não querer fazer o best do the best do the best, para depois falar assim, deu erro, e aí o que você vai fazer com o the best do the best do the best? Quanto maior maior o marketing que você faz desse negócio todo, maior a queda se você errar um passo, né? Todo mundo já viu aí alguns exemplos clássicos, inclusive da própria Apple, que quis dar passos maiores do que podia dar e jogou fora dinheiro, jogou fora produtos e ideias boas. Mas você poder olhar de novo, vamos rever isso. Vamos encontrar uma outra solução, porque a ideia é boa, mas a gente precisa fazer um workaround, a gente precisa de um outro atalho. Isso aí é que eu acho que valeu a pena. Eu acredito que nesse caso que a gente tá falando aí da transição pro Apple Silicon nos Macs e tudo mais, eles até que fizeram bem no tempo certo, porque se a gente tentar imaginar como seria isso não precisa nem muito longe, talvez 4 anos atrás, eu acho que as coisas seriam muito mais bagunçadas. Então, primeiro eles começaram ali com aquela questão de, vocês agora podem adaptar seus aplicativos de iOS para o macOS com alguns ajustes. Então, começou a incentivar os desenvolvedores a preparar melhor os apps de iPhone para que eles funcionem com mouse também, trouxe também o trackpad no iPad, o que ajudou também a preparar esses aplicativos para rodar em uma interface mais de computador. E agora que já tem tudo isso pronto, eles falaram, olha, a gente tem um hardware que suporta esses aplicativos também no Mac. Então, foi tudo muito, acho que bem pensado dessa vez. Eles não fizeram de qualquer jeito. Porque se fosse, como eu falei, 4, 5 anos atrás, a gente não ia ter, talvez, aplicativos tão adaptados para iOS. Por mais que o hardware fosse compatível, o sistema não ia estar pronto para aquilo, né? A gente não ia ter um aplicativo que pelo menos tivesse ali uma carinha mais parecida com o de computador. Porque se a gente pegar os aplicativos mais antigos de iPad, eles eram muito mais aplicativos de iPhone esticados do que aplicativos de computador. E hoje não, como a Apple tem incentivado mais essa coisa de aplicativos universais e tudo mais, a gente já vê uns apps de iPad que aproveitam mais a tela maior, que oferecem suporte a teclado, mouse, e tudo isso casa agora com o hardware novo dos Macs que suporta
esses aplicativos de iOS. Então, nesse caso, de fato, eu acredito que foi bem planejado, não foi algo precipitado. Inclusive a questão do multitasking do iPad também, né? Que se o aplicativo é compatível com esse multitasking, ele também já é possível você instalar ele no macOS e redimensionar a tela, né? Porque tem aquela preocupação, né? Pera, mas eu vou instalar o aplicativo do iPhone e vai ficar aquele recorte retangular, né? Não faz sentido ficar assim. Mas se o aplicativo é compatível com o multitasking do iPad, você consegue redimensionar a tela no Big Sur, né? Então, assim, tá bem desenhado realmente. Vamos ver como é que fica na prática aí. Essa questão do timing é importante porque o que poderia acontecer com a Apple se ela tivesse feito há uns 4 ou 5 anos? Na verdade, a gente não precisa imaginar muito. A gente vê o que aconteceu com a Microsoft, né? O Windows RT, aquela coisa ali que também foi uma questão de mudança de arquitetura e também de trazer o Windows Desktop para algo que integrasse ali mais com o mobile, né? E só aceitava aplicativos da Windows Store e aí tinha que ser compilado para ARM. Depois de muito tempo começou a ter a emulação de x86 e ainda assim era só de 32 bits. Então é uma coisa extremamente bagunçada e que não deu certo até agora. A Microsoft está tentando fazer isso que a Apple está fazendo há muito tempo. Assim, o Surface Pro 10, por exemplo, que foi lançado recentemente, quando você vê o que ele entrega e o que o kit de desenvolvimento com o Mac Mini com emulação entrega, quer dizer, em emulação ele é mais rápido do que o da Microsoft rodando código nativo, é muito louco você pensar que a Apple, ela estava claramente se planejando há muito tempo para isso, né? E com certeza tem conversas internas entre parceiros, e a Intel já estava se preparando também, porque ia perder um cliente importante ali. Mas é claro que se a Apple tivesse feito isso de uma forma totalmente não organizada, como foi com a Microsoft, com o Windows 11 Snapdragon, e toda essa tentativa do Windows de depender menos de Intel, AMD e x86, se fosse por esse caminho meio desorganizado, não ia ser um fracasso igual está sendo o Windows 11 Snapdragon. Até agora, assim, faz uns 3 eventos da Qualcomm. A Qualcomm todo ano faz aquele evento no final do ano, no Havaí, né? Aquela coisa maravilhosa, paisagens paradisíacas e tal. E tem a demonstração ali do Windows rodando no Snapdragon. E até agora, já testei isso em vários anos. Não roda direito. Porque, beleza, você vê que a interface do Windows tá rodando, mas daí você abre o Word, dá aquela engasgada, e aí você tenta clicar num botão assim, sabe, não tá fluido. E aí quando você vê a Apple fazendo isso, é tipo, gente, não é possível que vocês não... A Microsoft, aquela empresa que detinha e detém 90% do mercado de sistemas operacionais para desktops, não tá conseguindo fazer direito, e a Qualcomm que ganha o dinheiro pra cacete com 3G, 4G e agora 5G, não tá conseguindo fazer algo, e gente, o que tá acontecendo? É muito uma questão de timing também, né? É o famoso, não precisa ser o primeiro, mas precisa fazer direito, né? Você não precisa ser o primeiro a fazer, né? Mas quando você fizer, faz direito. Essa ânsia muitas vezes de, não, eu quero ser o primeiro porque eu vou ser o bambambam, vou botar pra quebrar. E quebra. Não tem como negar, vai quebrar. Mas eu acho que essa filosofia de fazer direito é importante. Você tem que ter certeza na hora que você... E olha que a Apple já cometeu erros crassos de querer fazer as coisas, e o famoso Newton com seu reconhecimento de escrita é um exemplo clássico de que não adianta ser o primeiro, adianta fazer direito. E outra questão de Apple estar fazendo isso agora é que, assim, hoje isso é muito pouco lembrado, talvez só para quem usa softwares muito específicos ou, sei lá, trabalha no governo. Aí beleza, aí ele precisa rodar aplicativos específicos para Windows. E hoje tava toda uma questão acho que a Parallels, né, que ela faz software de virtualização, tava com uma promoção e tal, aí a gente ficou pensando, nossa, mas como é que eles vão sobreviver agora, né? Porque, assim, a Microsoft não vende o Windows para ARM, então já seria muito difícil rodar o Windows virtualizado ali no Mac. E, obviamente, as pessoas não vão rodar Linux virtualizado, seria só para, sei lá, para quem é desenvolvedor e precisa testar aplicações Linux para servidor. Mas, assim, acaba com o grande propósito do software da Parallels, embora ela esteja trabalhando, né, com a Apple para fazer virtualização e tal. Mas, assim, isso é pouco importante hoje, né? Porque a gente tem um ecossistema muito bom de aplicativos para Mac. Eu particularmente não... Assim, não sei se vocês sentem falta, mas
ter uma coisa que, putz, só tem no Windows e você não consegue fazer no Mac, eu acho muito difícil isso hoje. Tinha toda a questão a Apple, quando fez essa transição para Intel, depois de um tempo, ela ressaltou a questão do Bootcamp, né? Porque agora você pode instalar o Windows no seu Mac e tá tudo bem, algo que não era possível com o PowerPC. Então essa foi uma vantagem de Intel. Mas essa vantagem, hoje em dia, ela existe? Acho que não existe mais. Acho que existe principalmente para games, né? Isso é uma área que para a Apple ainda tá longe, né, de ser realidade. E nem é tanto pela questão da performance, é questão, sei lá, dos desenvolvedores não fazerem os jogos. Agora, assim, eu tô curioso para ver o que vem aí nos próximos chips, né? Porque, como a gente falou, é um sistema on-a-chip, né? SM1. Então, assim, todas as comparações de performance e tal é sobre esse segmento, né? Então, a Apple ficou falando que é o melhor desse segmento. Obviamente, você não vai comparar com uma placa de vídeo Radeon, sei lá o quê, né? Não dá. É diferente. Então, eu tô curioso para saber o que vem nos MacBooks mais potentes, nos iMacs, né, nos aparelhos mais potentes nos próximos anos. Mas fica dependendo muito também das desenvolvedoras terem interesse em fazer esses jogos para os Macs, né? Não sei se isso vai acontecer tão cedo também. Eu acho que é difícil porque o Mac ele tem uma porcentagem muito pequena de usuários quando a gente compara com todos os computadores Windows que existem no mundo, né? E principalmente se a gente pega os modelos Intel, quase todos os modelos de entrada dos Macs, eles não são muito bons para jogos em termos de hardware mesmo. Se você tem aí o Mac Pro, tem o MacBook Pro de 16 polegadas que tem um hardware bom, mas os modelos de entrada nem tanto, né? Eles vêm com placa de vídeo integrada, que, enfim, a gente já conhece todos os problemas da Intel. Então, assim, se você tem uma base pequena de usuários e você também tem a maioria dos Macs ali que as pessoas compram, que são os modelos de entrada, não são lá muito bons para esse tipo de trabalho, no caso jogos, aí dificilmente você vai ter desenvolvedores se interessando em trazer jogos, principalmente jogos mais pesados, para a plataforma. A gente até tem ali The Sims, tem alguns joguinhos assim para Mac, mas é mais difícil e eu não vejo esse cenário mudando tão cedo, até porque agora que o Mac tem a performance com o chip M1, ele não usa mais a mesma arquitetura de computadores com Windows, pelo menos dos principais, né? Porque o que acontece hoje em dia é que tem muitos jogos que o código acaba sendo o mesmo, né? Então eles só dão um jeito ali de adaptar algumas coisas para o Mac, mas a base do jogo é a mesma nos dois sistemas. Agora acho que vai complicar ainda mais para a gente ter jogos no Mac. Eu concordo com você no ponto de vista de desktop, mas vale observar também que agora virou, né? A porta de entrada é o iOS. Então, se você faz para o iOS, vai para o Mac também, se você quiser, né? Isso não significa muita coisa, porque você não vai fazer um Red Dead Redemption para o iOS, saca? Não dá para jogar, é muito ruim na tela pequena. Mas, observando que a gente tem... o iOS tem bastante penetração, né? Tem muitos dispositivos no mercado, com iPad, com iPhones, e tem o Apple Arcade também agora. E tem o Apple One agora, que também transforma os serviços da Apple, deixa muito mais atraente para o consumidor, fica bem mais barato, você já assina 4, 5 serviços ali dentro do mesmo pacote, né, dependendo do país onde você está. Então, assim, pode ser que as desenvolvedoras tenham interesse em trazer mais joguinhos para o iOS, para o iPad, pensando também nesse acesso ao Mac. Agora, óbvio que também não deve ser, né, esses jogos mais pesados. Dificilmente a gente vai ver um GTA V, pelo menos tão cedo, né, rodando de forma nativa aí no iOS e no Mac, mas com certeza, igual a gente viu, eles mostraram o Among Us, né, rodando no Mac, e tem pessoas que só querem esse tipo de jogo e elas vão ficar felizes em saber que tem um computador que roda os mesmos joguinhos ali que a pessoa tem no celular. Certamente é um diferencial, mas para quem busca ali os jogos a mais, né, esses jogos grandes, eu acho que vai demorar um pouquinho mais para a gente ver algo nesse sentido. Talvez, quem sabe, num futuro em que a Apple investir mais numa Apple TV, que tente ser mais um console, porque existem alguns rumores aí que eles estão trabalhando em um controle diferente para uma nova geração da Apple TV, para tentar voltar mais ela para essa coisa de jogos. Aí, quem sabe, a gente veja alguns títulos mais diferenciados, né? Mas, por enquanto, eu acho que vai ser meio difícil. Levar o arcade pro Apple TV, trazer o arcade mais explicitamente pro Big Sur, né, pros Macs. Acho que tem coisa aí para desenvolver ainda. Ainda tem uma coisa muito importante também, que vocês estão, né, relegando, que é o fato de você poder colocar LED azul dentro do MacBook, né, botar aquelas ventoinhas gigantes. Porque isso azul não, tem que ser RGB. RGB, sabe assim, porque isso que faz a vida do gamer, não é o jogo.
É a experiência de você ter um gabinete translúcido que você pode ver tudo lá dentro com aquele monte de LED RGB correndo solto que nem louco. Aí não vai ter jeito mesmo. A Apple nunca vai ser uma empresa de games. Não adianta. Você pode pôr a touch bar pra piscar umas luzinhas ali, já que ela não serve pra nada mesmo. Pode até fazer no Mac Pro, mas o Mac Pro custa um carro. Como é que vai fazer um negócio desse? Não pode. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou desse chip? Tava esperando muito e não se surpreendeu? Ou tava meh e achou sensacional? Manda pra gente seus comentários pra tecnocast@tecnoblog.net ou comenta na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter é só marcar @tecnocast. Se quiser falar direto com a gente também, é só chamar lá por @mobilon. @Paulo Riga. @Felipe Espósito. @SAAM. Eu sou daqueles tempos que você podia ter 4 letras só. Então é Sam com 2 A. Maravilha, a gente vai ficando por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até uma próxima. Até mais! Até o início de 2020, tínhamos apenas um fornecedor, o que começou com um link via rádio. Eita, nós. Eu falei certo? Eu acho que você falou certo, mas recomeça pra garantir. Até o início de 2020, tínhamos apenas um fornecedor que começou com um link... Vamos lá. Começou com o link de rádio, tá ok. Eu gaguejei. Moro em um condomínio afastado da capital e a internet por lá. Nos últimos meses, a associação entrou em contato com um outro provedor, maior e melhor estruturado, porém ainda de menor... Vergonhoso isso. Que passou sua fibra no condomínio todo e agora oferece Tava ótimo, não sei o que aconteceu, mas... Eu lembrei. Eu vou mutar meu microfone, termina aí. Que passou sua fibra no condomínio todo e agora oferece internet mais rápida. Eu não acredito. Quero que termine de ler esse e-mail. E o último comentário é do Eduardo Alvim. Ele comentou na comunidade.tecnoblog.net o seguinte: moro em um condomínio afastado da capital. E aí... Agora sou eu. Moro em um condomínio afastado da capital. E a internet, por lá, realmente é um problema, não? É realmente um problema. É difícil. Até o início de 2020, que o fornecedor começou com o link de Acabou. Bora pra pauta?